Desafios e alegrias na adoção tardia. Estamos online. Boa noite, pessoal. Olha só, já tô vendo aqui o pessoal entrando. Sejam bem-vindos. A Aline, a Lúcia. Oi, Renato. Depretinha, né? Oi, Andréia. Você por aqui. Que legal, que gostoso. Boa noite, gente, para vocês que estão chegando por agora. Já iniciamos aqui. Esperar mais um pouquinho, outras pessoas entrarem. Alexandre, Paulo. De Guarulhos, olha que legal, Defletinha, muito bom. Ah lá, mãe sem neura acabou de entrar. Dani Max. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Que alegria há, né? Receber vocês aqui. Vou esperar só mais um pouquinho e a gente já inicia. Muita gente que eu não conheço, que legal, que gostoso. Os nomes do pessoal do grupo acabam sendo mais prático para mim, mas como a live hoje tem grande abrangência, né, gente? Que gostoso. Olha lá, já temos aí bastante participante conosco. Boa noite a todos. Rayane. Ai, ateliê da minha amiga. Elô, o Hélio, na verdade, né? Boa noite, pessoal. Vou continuar repetindo boa noite aí para todos que entrarem e receberem esse boa noite, né? A gente tá esperando, aguardando mais um pouquinho. Só pra turminha entrar, enquanto eu estou movimentando aqui, já minha fala, né, sobre o que a gente vai juntos hoje, né, se aprofundar. Bom, acho que já dá para mim aproveitar, né, me apresentar um pouco, para quem não me conhece, já vi alguns nominhos aqui bem conhecidos já. Boa noite a todos novamente. Hoje é um dia especial para nós, da Alegria e do Alegra, e a gente vem aqui através da minha pessoa, a Fernanda, né? Eu sou psicóloga, sou formada há 16 anos, eu atendo o texto clínico, e a minha participação no Alegria e no Alegra, e hoje represento aqui a eles, né, o grupo de apoio e adoção de Jacareí de São José, diz respeito sobre eu ter encontrado o grupo, né, quando chegou o meu momento de buscar maternidade através da adoção, e assim eu conheci os grupos de apoio aqui da região. Na situação em que eu e meu marido decidimos pela maternidade, mantivemos, né, porque sempre foi decidido sobre isso, mantivemos, nós buscamos o fórum de Jacareí, lá nós recebemos um papelzinho cinza, sem cor, e dizia lá, né, do grupo Alegria A e do Alegra. E eu entrei, fiz contato com a Sandra, e aí desde então cá estou eu, não saí ainda, né, não pretendo também, né, sair. Muito pelo contrário, o trabalho continua. Então, sou casada há 21 anos, né? Eu e meu esposo somos pais, temos uma família linda que completa aí 1 ano e 7 meses, com a chegada do Pedro e da Milena, 2 irmãos, né? O Pedro tem 8 anos, a Milena tem 7. E com a minha possibilidade profissional, eu me juntei a Sandra e hoje a gente tem atuado na sede, né? A gente tem dado atendimento às crianças e às famílias, né? Os pais simpatizantes da adoção,
esclarecimentos, né? As crianças também passam por pedagogos, psicopedagogos. A gente tem oferecido aí uma série de prestação de serviços para a nossa turminha, para que possamos entender mais, nos aprofundar mais da cultura e abraçar mais os nossos sentimentos, as nossas dificuldades e as nossas alegrias em torno da adoção, que vem sendo sempre um tema bem explorado. E hoje, para nossa alegria, né, temos uma convidada muito especial que veio acrescentar aqui para nós, diante da nossa conversa, do nosso bate-papo sobre a adoção, falar sobre um aspecto muito importante e muito puxado nas dúvidas de todos os pais que vêm buscar informação, a adoção tardia. A Késia, uma mãe de 3 meninos lindos, né? Tem uma família, ela e o Tiago, vem participar da nossa live hoje, falando um pouco dessa experiência que ela vive ainda, a maternidade real, há cerca de 3 anos, com os 3 meninos dela. Ela vem contar sobre os aspectos, né, emocionais aí da adoção tardia, os desafios e as alegrias. O que será que a Késia traz para nós, né? Já nessa vivência, ela tem um Instagram que ele é bem participativo. Eu tive aí essas 2 últimas semanas com ela, acompanhando as lives que ela traz, os temas que ela aborda, temas muito pertinentes, as nossas dúvidas, as nossas angústias, porque assim como ela, eu como mãe também vivo muitas questões, né? E o dia a dia traz isso pra gente. E a Késia, como uma mãe, né, vivendo essa maternidade real, ela vem contribuir para nós com a experiência dela, com a vivência junto à família dela. O Instagram dela é o Instagram da Mãe Sem Neura, né? E ela vem falar de algumas fontes das nossas dúvidas. Mas hoje, especialmente, ela coloca a adoção tardia nesse aspecto da alegria e dos desafios. E aí, vamos convidar a Késia, né, para entrar conosco aqui, fazer parte da live, né? E poder se apresentar e a gente conversar, bater esse papo. Vamos lá. Beleza? Isso. Ótimo. Boa noite. noite, Fernanda. Seja bem-vinda à live. Obrigada por estar namorada na nossa live até hoje, né? E de coração aqui, a Alegria e o Alegre, os 2 grupos de Jacareí e de São José, chegam nesse abraço carinhoso de gratidão para você por participar e vir falar aí dessa maternidade real tão desafiadora, mas também que traz tantas alegrias, né, Kézia? Eu vou te apresentar, ó, você viu, né? Falei do Pedro, da Milena, também sou uma mãe do que eles chamam de tardia, né? Que é a partir dos 5 anos, né? Tem uma idade aí que é um marco. Se apresenta pra gente, Kézia, por favor. Ok, obrigada. Bom, meu nome é Kézia, como a Fernanda disse, eu tenho 32 anos, sou casada com o Tiago há quase 9 anos e sou mãe recente, né? A minha maternidade começou ali no comecinho da pandemia e sou mãe há 3 anos, completou 3 anos agora em janeiro, no dia 20 de janeiro. Sou mãe do Antônio, do Ivo e do Marcelo, que chegaram para nós com 4, 6 e 8 anos. E hoje eles têm 8, 9 e 11 anos. Então, tenho experienciado aí a maternidade através da adoção, os desafios e as alegrias que são muitas. 3 anos, pandemia, é um marco aí que não dá para deixar de comentar, né? A gente imagina como é que estava o processo no abrigo, a escola, né? Todo esse desenvolvimento para vocês trazerem essas crianças, né? Eu pude acompanhar algumas das suas colocações nas suas lives e também no que você escreve lá, deixando os posts na Mãe Sem Neura. E eu imagino assim, fico pensando que no sentido de se fechar dentro de casa com essas 3 crianças, com a profundidade do conhecimento, do vínculo que precisava se formar. Fala um pouco pra gente entender, assim, como é que isso se deu, né? Assim, a curiosidade
não me deixa calar. Eu confesso que eu já conversei um pouquinho com a Késia nos bastidores, e eu falei, Késia, que rosto mais novo, quem é essa mãe? Me fala um pouco, né? E a Késia falou, Fer, na verdade tem até, né, muita gente com esse pensamento do jovem, né? E aí eu escrevi para ela, falei, né, pelo contrário, eu não tenho esse pensamento, eu tenho esperança, que eu gostaria que chegassem muito antes, como, né, se é que dá para falar do antes como uma premissa de certo ou errado. Não é bem isso que estou querendo dizer. Estou querendo dizer que essa natureza vem da adoção vem aflorar mais, né, na juventude também, né? Comentei com a Kézia que aqui no nosso grupo a gente tem uma predominância de uma faixa de idade que eu acompanho, né? E quando ela me escreveu a idade dela, eu falei, gente, que esperança que isso me traz. Foi fantástico. Mas, Kézia, essa questão da adoção tardia já vem muito ligada a você e o Tiago, né? Porque vocês já tiveram mesmo, né? Já trouxeram esses três meninos lindos, de sorrisos maravilhosos aí. Quem segue você vê que é de animar, é de dar bom dia aquele sorriso deles ali, né? Como foi esse processo para você chegar a pensar na idade das crianças, os seus filhos? Então, resumindo um pouquinho a nossa história, assim que nós nos casamos, a gente estava planejando os filhos para dali um ano e meio, né? Desfrutar esse período aí de vida a dois. Mas aí, com 10 meses de casamento, já começamos a sentir falta da casa cheia, do barulho, da bagunça. Tava tudo muito no lugar, muito certinho. E aí começamos as tentativas, né? Joguei o remédio fora e pensei, mês que vem já tô reformando o quartinho. Mas a gente sabe que na vida real não é assim, não é exatamente da maneira como a gente pensou. E aí veio o primeiro negativo, o segundo, o terceiro, fomos colecionando negativos. E em 2016, nos casamos em 2014. Em 2016 recebemos um diagnóstico de esterilidade. Aquilo foi algo muito duro porque a gente compreende que o ser humano ele é naturalmente feito para gerar, né? Então a gente tem essa expectativa, é meio que automático de que a gente é criança, vai crescer e vai ter filhos. E aí quando recebemos esse diagnóstico, os médicos disseram, não, vocês nunca vão ter filhos. Aí eu falei, nossa, que forte isso, né? Que palavra assim de finalizar mesmo, de determinar a nossa vida. E aí foi muito difícil e a gente precisou vivenciar esse período de luto. A gente não podia pular para uma fase seguinte para acolher alguém para suprir uma necessidade, suprir um espaço de algo que a gente queria. Então a gente precisou passar por esse tempo de silêncio, o tempo em que o assunto filhos não era comentado dentro da nossa casa. E aí, em 2017, então, 2016 até 2019, por 3 anos aí de silêncio. Em 2019, passeando com um casal de amigos, meu marido olhou para a bebezinha e falou assim, acho que está na hora de encomendar um amiguinho para Maitê. E aí eu falei assim, como assim, né? O que ele quer dizer com isso? E aí ele falou, acho que está na hora da adoção, da gente verificar essa questão e partir para a adoção. E aí eu falei, beleza, hoje é sábado, segunda-feira a gente está no fórum. Mas não foi assim, porque novamente ele se calou, ele silenciou. E eu fiquei naquela angústia, eu falei, agora é minha vez de romper esse silêncio. Enviei um vídeo para ele que falava sobre adoção. E aí, do pastor Davi, talvez você já tenha ouvido também, pastor Davi Santos, do Ministério Brasil Sem Órfãos. E aí ele ouviu toda a mensagem e no final ele veio falar comigo e falou assim, é isso mesmo. Nós vamos adotar e o que a gente precisa fazer? Pesquisa aí. Eu falei assim, eu já sei de tudo. Porque eu já assistia documentário, assistia filme, palestra, tudo que tinha sobre adoção, eu assistia. Eu tive uma vivência muito próxima com filhos por adoção desde a minha infância. Então, eu cresci com amigos, trabalhei, estudei, faculdade, sempre com amigos, filhos por adoção. Então, para mim, era uma coisa muito normal e eu desejava ir. E aí, aos 18 anos, eu descobri que eu poderia adotar, porque eu já tinha 18 anos. E aí, falei isso para os meus pais, eu sou filha única. Então, na verdade, a adoção ali aos 18 anos
veio porque eu queria ter uma companhia. Os meus pais, eles viajavam muito a trabalho. E aí eu falei, e se eu adotar? Na verdade, que eu não queria um filho, eu queria alguém que me fizesse companhia. E eles conseguiram, foram muito sensíveis a isso. E me disseram assim, você não tem estrutura nenhuma para ter um filho. Você precisa entender que a adoção é ter um filho. Então, guarda isso para quando você se casar. E eu fui uma filha obediente. Eu guardei para quando eu estava casada. E aí, depois desse vídeo que o meu marido assistiu, nós tomamos a decisão. Na semana seguinte, fomos ao fórum, entregamos toda a documentação, demos início ao processo. Isso era março de 2019. E aí, chegou aquela temida hora de escolher o perfil, né, Fer? Você passou por isso, você sabe como dói, como é angustiante. Uhum. Você está escolhendo a criança, né, Kézia? Imagina escolher um filho a mais. Eu quero meu filho do jeito que ele venha, né? Mas a gente tem que transcrever algumas coisas lá. É um dos grandes desafios, acredito, que naquele perfil a gente tenha que colocar o X em algumas coisas. Mas é importantíssimo, né, que nossos limites, atenção, vai gerar aceitação e todo o processo depois da criança chegada também. Faz todo sentido, mas é desafiador mesmo. Eu não me recordo com muita alegria, não, sobre... Eu ainda me questiono. Se eu iria ter uma criança de prateleira de mercado, que eu escolhi o rótulo, a cor, confesso que eu tive bastante travas aí, mas foi seguir, meus dois estão lá na sala esperando depois pra gente ir, os seus também devem estar por aí, né? Então, grande desafio. Como foi seu perfil, então? Você já chegou logo assim, pensando nos irmãos? Porque esse grupo de irmãos nos chama muita atenção, Kézia, né? Como foi que você chegou a esses 3 pimpolhos, né? 3 meninos, eram meninos, ou você tinha colocado... Como é que foi isso? Então, na verdade, nosso perfil inicial era uma criança só, até 5 anos. E, assim, é o que você disse, parece que a gente está escolhendo um produto na prateleira do mercado. Mas a assistente social, ela foi muito enfática com a gente quando ela disse assim, vocês vão se sentir em um mercado, mas é necessário escolher, porque vocês precisam escolher aquilo que vai conta. Então a gente falou, nossa, então vamos lá embaixo, né? Porque é mais fácil da gente dar conta. E aí um dia eu comecei a encher muito o saco do meu marido, porque eu queria assistir o filme De Repente Uma Família. Tem no Netflix, eu indico para todo mundo. Excelente Assistimos o filme, ele não estava confiando muito, mas assistimos e no fim do filme ele virou para mim. Os papéis do perfil ainda não tinham assinados, eles estavam no sofá, aqui do nosso lado. A gente assistindo e o papel aqui no sofá. No final do filme, ele virou para mim e falou assim, olha, não sei o que você vai achar, se você vai achar loucura, mas eu acho que se é pra gente aumentar a nossa família, que a gente vai aumentar de vez. Vamos fazer igual o casal do filme. Já vamos adotar 3. Eu falei, oi? Aí ele falou assim, e um adolescente também. Eu falei, não, pera aí, para tudo. Falei, vamos com calma, vamos aos poucos, porque nós não somos pais. A gente não sabe nem ser pai de criança, já vai ser pai de adolescente de cara, né? Como que vai funcionar isso? E aí chegamos à conclusão, fomos conversando ali e definimos o perfil de até 3 crianças, então um grupo de irmãos, essa possibilidade, e de 0 a 8 anos. E sexo, raça indefinidos e em todo o Brasil. Então, o nosso perfil ele era considerado um perfil bem aberto. Fizemos toda essa definição aí do perfil por volta de julho de 2019. E aí, não sei se você se lembra, teve a mudança do sistema do CNA para o SNA. E foi um período muito difícil, porque era falta de informação, a gente não sabia quando o sistema ia ao ar. Nós já tínhamos feito o curso, mas não estávamos habilitados porque o novo sistema não estava no ar. E a gente perguntava na comarca, eles falavam, a gente não sabe de nada, não nos explicaram como vai funcionar o sistema. E a gente naquela angústia. Chegou dezembro, pensamos assim, bom, esse ano esquece, não vai ter mais nada, né?
Vamos esperar para o ano que vem, que aí vai ter mais certeza do sistema novo e tudo. Dia 4 de dezembro, recebemos uma ligação falando assim que eles tinham crianças no nosso perfil. E aí meu marido entregou o telefone para mim correndo e falou assim: atende aí que é alguma coisa de adoção. Falei, como assim? E aí eu falei para a moça, eu falei, não sei se a gente está no sistema. Ela fez, estão sim, eu encontrei vocês no sistema. Então, assim, foi tão rápido que não deu tempo de sermos intimados, de recebermos o aviso. Aqui no na nossa comarca, eles disseram que com menos de 2 semanas que eles nos incluíram no sistema, eles iam enviar a carta, tudo certinho. Já recebemos a ligação, exatamente por conta do perfil que era bem amplo, né? E aí nós começamos essa etapa aí de aproximação dos nossos filhos, dos 3 meninos. Cada dia era uma notícia, uma informação diferente. O primeiro dia eram só que eram crianças. E aí no segundo dia que eram 3. Depois que eram 3 meninos. Depois as idades e tudo mais. Só que uma semana depois nós recebemos uma segunda ligação a respeito de outras 3 crianças. E daqui do nosso estado. Os nossos meninos, eles vieram de um outro estado. Eles são do Mato Grosso do Sul. E eu sou daqui do estado de São Paulo, então a distância é gigantesca, né? E aí recebemos uma outra ligação de 3, mas eram 2 meninos e uma menina. E nós tínhamos 24 horas para escolher quem seriam os nossos filhos. Se seriam os 3 meninos ou os 2 meninos e a menina. E foram 24 horas em que eu só sabia chorar. Eu sentia dores físicas. Imagino que você saiba o que é isso, porque quando a mãe ela está perto do parto, né, na adoção, ela começa a sentir dores físicas. É uma coisa que a gente não sabe explicar. Eu sentia dores físicas e eu só chorava, porque o meu medo era, eu vou ter que abandonar 3 crianças. Isso me doía demais. E aí a gente não sabia o que fazer, como escolher. E aí, à meia-noite, eu entrei no meu e-mail por acaso, porque eu estava sem sono. E a comarca do estado dos meninos tinha me enviado a foto deles e o plano individual de atendimento, o PIA. E aí, a hora que eu abri a foto e eu vi esses olhinhos aqui, todos puxadinhos, e meu marido é mestiço, eu falei, não acredito. Eu falei, são eles os meus filhos. E no dia seguinte a gente teve que tomar essa decisão, né? Ligamos para outra comarca, explicando que já tínhamos feito a nossa escolha, que seriam os meninos da primeira ligação mesmo, porque eles já tinham nascido no nosso coração. Mas até hoje me vem a curiosidade, porque eu sei os nomes dos outros 3, me vem a curiosidade, Deus, onde será que eles estão? Que eles tenham bons pais, melhores do que nós. Então, eu creio que Deus está cuidando deles, assim como cuidou dos nossos filhos. E aí, a nossa fase de aproximação foi toda por videochamada, por conta da distância, né? Ser estados diferentes. E por 15 dias, sim, 15 dias mantivemos conversas. Mas antes dessa fase de aproximação, dessas chamadas de vídeo, eles tiveram que nos aceitar. Isso é uma coisa que é muito interessante, que para mim não existia na adoção. Nós tivemos que mandar fotos e vídeos nos apresentando. E aí eles iam ter acesso a todo esse material e tomar a decisão se eles queriam nos conhecer ou não. Graças a Deus eles quiseram nos conhecer. Pois é. Foi uma medida que a comarca de lá, né, a comarca de Campo Grande, eles sempre fazem isso quando é relacionado à adoção tardia. E ali os nossos filhos decidiram nos dar uma chance, né? Iniciamos essa aproximação e depois, logo em janeiro, no dia 20 de janeiro, já estávamos lá em Campo Grande com eles. E no dia 24 já voltamos com eles. Então a nossa gestação ela durou no total 10 meses. Foi muito rápido mesmo. E entramos direto aí de cara em uma pandemia, né? 5 pessoas que não se conheciam, vivendo confinadas em uma casa, iniciando uma vida familiar. Foi um processo que doeu muito, que nós, como pais, erramos muito, porque nós não estávamos preparados
não tinha como contar com uma rede de apoio em pandemia. Exato. Mas, graças a Deus, depois de 3 anos, eu posso dizer que o vínculo ele foi formado e valeu a pena. Fantástico saber da história do Tiago, desses 3 garotos maravilhosos, dos sorrisos de luz. Mas vale lembrar, diante do que você coloca, Kézia, que assim, em relação ao desafio, por exemplo, da adoção tardia, a gente tem esse primeiro, que são as ligações, né? Você tem um vídeo lá no seu canal, eu também tenho esse vídeo que fala de quantas as crianças, qual é a porcentagem das crianças acima dos 5 anos, né? É uma espécie de quantidade. Então, é muito importante a gente frisar isso. Quem tem essa luz sobre a adoção tardia e esse pensamento, tem uma certa habilidade, sim, e tem que lidar com várias ligações. Então, essa é uma angústia que eu acredito que a grande maioria vai passar. Na minha situação, igualzinho, Kézia, estou me identificando muito. Primeira, uma ligação, segunda ligação, e já íamos para a terceira, quando eu já iniciei e dei aquele corte. Mas há e as crianças estão perto de mim, tem 2 crianças perto de mim, eu posso contar o sigilo, né? Mas toda vez que eu olho as 2 crianças, eu penso, que gracinha, né? Porque mexe mesmo. Eu acho que a maternidade, antes dela se concretizar, ela já vem mudando os nossos hormônios, já vem fazendo uma construção na nossa mente, né, na nossa vida, e isso é bem importante também enfatizar. Então, lidar com as ligações rápidas, eu acho que não existe preparo para isso, né, Kézia? Mas existe preparo para ser pai, para ser mãe? Será que existe algum manualzinho, alguma coisa que nos auxilie, que nos responda diariamente as nossas, né, dúvidas? Não, não existe. O que a gente pode fazer para encurtar, né, para se privar de algumas dores são as informações. Quanto mais informação a gente tem, mais fácil é o caminho, porque a gente sabe que vai acontecer. Mas ainda sabendo, no momento em que aquilo dá errado, em que acontece alguma coisa, no caso da adoção, em que acontecem os testes por parte dos filhos, aquilo nos machuca, a gente se cobrando, né? Aquela situação, achei isso só tá acontecendo porque eu não tô dando meu melhor, eu não tô sendo pai, não tô sendo mãe como eu deveria ser. Mas eu acho que a gente tem que todos os dias aprender a nos perdoar, né? E amanhã entender que é um novo dia, vamos buscar ser melhor, fazer melhor, porque os nossos filhos, eles vão errar com a gente, nós vamos errar com eles, e a gente precisa aprender isso, que na vida real todo mundo vai falhar, mas a gente todo dia pode tomar a decisão de amar de novo, fazer de novo e dar certo. E uma das maiores alegrias, né? É saber que a vida dá o prazer de recomeçar diariamente e recomeçar com eles, que a gente sempre quis do nosso lado, a nossa família completa, a nossa família inteira ali, né? Eu não gosto muito da palavra idealizada, mas no fundo ela para falar sobre aquilo que a gente pensava, né, sobre a nossa família. E quando você se viu com esses 3 lindos aí do seu lado, a idade, o que você tem para contribuir para falar do aspecto da alegria e do aspecto da perante, que acho que isso vale muito a pena trazer pessoal. Existe uma grande limitação de lidar, né, com a questão da criança com mais idade, como é que seria conviver? O que você divide com a gente, Kézia, sobre a sua vivência e do Thiago em plena pandemia, né, como diz, fechados dentro de casa? Qual que você acha que é o desafio, né, ou do Thiago, por exemplo, né, em relação aos 3 filhos? Olha, para mim, o maior desafio é compreender que os 3 são diferentes. Para mim, o maior desafio geral da maternidade. Os 3 são diferentes, eu preciso ser a mesma mãe, mas com cada um você tem que falar de um jeito diferente, tem que cobrar de um jeito diferente. E isso exige um tanto assim do nosso emocional que é fora de série, né? Mas com relação à adoção, desafio muito grande foi realmente a criação de vínculo,
né? Porque eles chegam num estado de carência tão profunda e as pessoas, quando olhavam de fora, falavam: ai, eles são tão carinhosos. Mas na verdade não era carinho, era carência, né? Então eles tinham falta de colo, falta de abraço, falta de afeto. E eles saíam buscando isso em todo mundo. E a gente percebia e reconhecia ali o perigo. Então, quantas vezes a gente chegava em algum lugar e tinham pessoas desconhecidas e eles estavam sentados no colo dessas pessoas desconhecidas. E aí a gente tinha que ir com todo jeitinho para também não assustar a criança e também não ser desrespeitoso com a pessoa, ir lá e tirar e conversar e explicar. Então, até eles compreenderem que nós éramos o pai e a mãe, que tudo que eles precisassem, eles podiam recorrer a nós, isso foi um processo bem longo, sabe? Tá precisando de alguma coisa e pede pro vô, pede pro tio, pede para alguém que vê na rua, vê alguma coisa que a pessoa tem um relógio bonito, fala: ah, eu gostei do seu relógio, me dá. Porque criou-se neles aquela mentalidade tida lá no abrigo, até na família anterior, de que você precisa me ajudar, né? Eu estou em uma situação de necessidade, você precisa ter dó de mim, você precisa fazer por mim. Então, para a gente tirar tudo isso deles e explicar como era uma vida, que a gente precisa se esforçar para ganhar as coisas, para comprar as coisas, que tem o trabalho, que tem a dedicação. São pequenos detalhes que a gente só vai entender mesmo quando a gente estiver ali, na hora, né? E, por exemplo, essa questão da pandemia, para eles era uma coisa muito forte, porque trazia de volta o trauma do abrigo. No abrigo eu estou confinado, né? É o meu lugar de estudo, muitas vezes, é a minha casa, é o meu lugar de brincadeira, é o meu lugar de amizade, é o meu lugar de tudo. E agora, na pandemia, de novo, eu tenho que ficar só aqui dentro. Então, foi um período de muita tensão para eles. Eles sentiam muita falta dos amiguinhos que tinham comigo. Muitas vezes eles pediam, né, para ver, pediam para voltar, mas pela distância não tinha nem como a gente tentar isso aí. E foi bem complicado essa parte, assim, da gente tentar supri-los em tudo aquilo que eles estavam precisando e compreender que os traumas, eles chegariam, né? Às vezes a gente acha assim, não, que se eu estiver bem preparada, se eu participar de um grupo de apoio e tudo mais, os meus filhos não vão apresentar traumas. Não, os traumas, eles vão chegar exatamente no momento em que os filhos se sentirem à vontade para isso. Quando eles se sentem que eles estão em casa, aí começa a baixar a guarda, os medos vêm à tona, os traumas, tudo começa a sair para eles realmente serem quem eles foram feitos para ser. Que quando eles chegam, eles não são eles. Eles são ainda uma pessoinha cheia de camadas, cheio de cascas, de escudos que eles criaram para se proteger. Então, para a gente tirar tudo isso, é muita paciência, muito tempo, muito amor e principalmente muita responsabilidade, né? Se a gente decidiu pela adoção, entender, nós pais decidimos. Independente do que eles fizerem, a gente vai continuar aqui. A gente vai continuar amando, cuidando, protegendo. Então, essa era uma luta diária que a gente precisava colocar isso no nosso coração, deixar bem claro. Eu acho que acredito que também seja um aspecto importante da adoção tardia. Eles já ficaram mais tempo naquele contexto, naquele sentimento do abandono, né? Então, isso é muito importante trazer ao nosso conhecimento. E é claro, você e eu, nós vivemos isso nas entranhas, no estar disponível para isso, para viver. Mas se a gente tem isso para contribuir, por que não, né? Então, o meu menino vive 7 anos de abandono. Então, não são 7 dias, nem 7 meses que vão trazer ele a se sentir confiante, porque nesse aspecto que você colocou, é fantástico dizer sobre o desafio e a alegria. É uma alegria que eles estão confiando, mas há um grande saber que ali eles testam, porque ali a gente como mãe, como pais também, porque vão acontecer situações em que eles
transportam aquele mal-estar que está aflorando, que está trazendo eles a recordar, que dá segurança, proteção para eles recordarem, mas como lidar com aquilo, né, Kézia? Então, você com os três aí, eu imagino que eles tenham uma linha de convivência, né, pela idade, porque você acabou, né, não a idade deles, mas pode falar, tem os rostinhos bem próximos ali, os tamanhos, qual a idade dos seus meninos? E fala o nome deles também, para a gente ficar aqui admirando os seus três pimpolhos, né? Claro. Esse aqui, ó, é o Antônio, ele está com 11 anos. Esse é o Ivo, que está com 9, e o Marcelo, que fez 8 no mês passado. Então, eles realmente têm idades bem próximas. O tempo de abrigo deles foi muito pequeno, eles ficaram em média 1 ano apenas no abrigo. Então, eles têm muitas lembranças da família, né, anterior, da família de origem. Muitas lembranças, a gente precisa respeitar isso porque é a história deles, né, existiu. E é errado quando a gente tenta mascarar, criar um vínculo assim de nasceu de mim, esteve todo o tempo aqui e não tem nenhuma história passada. Não, eles têm e a gente precisa respeitar isso. E a partir do momento que eles chegaram na nossa família, toda a história deles também se torna nossa história, né? Então é uma coisa que a gente foi aprendendo com o tempo. Porque quando falava dos genitores, às vezes batia um ciúminho, sabe? Aquela, ai, será que vai ser amada assim? Será que não vai sentir falta também um dia? Mas aí a gente vai entendendo que há espaço para todos, né? Há espaço para eles serem curados e agora eles estão em um ambiente de proteção, amor. E a gente fala, no futuro, se vocês quiserem reencontrar, nós vamos juntos. Se vocês forem bem recebidos, vocês estão preparados para dar amor, tudo que vocês aprenderam aqui. Se não forem bem recebidos, a mamãe vai virar leoa, a mamãe vai querer proteger. Então, a gente precisa deixar bem aberto também, pelo menos aqui em casa, nós escolhemos isso. A adoção aqui não é um tabu. Tanto que eles estão na cama, mas eles estão ouvindo tudo. Então, o momento que eles quiserem conversar, perguntar, contar algo, eles sabem que tem essa liberdade dentro de casa. Isso também é muito importante, é uma das grandes alegrias poder carregar. Você coloca numa live que você fez que eles têm as mochilinhas, né? Eles chegam com bagagens, Uhum, né, Kézia? E sim. bagagens não precisam ser adversários, mas não são fáceis. A gente também, como mãe, não precisa se negar esse direito do sofrimento, da dor naquele movimento que a gente então, conviver com esse antes, né? E que deixou uma história que permanece, que vai ser construída nova história, mas não apagando a anterior. Muito pelo contrário, como 7 anos, né? E apaga o que viveu, os amiguinhos. Você trouxe pontos bem importantes aí em relação aos desafios, mas e as alegrias em relação a entender que aí eles vão passando o dia, eles vão se percebendo, vão ocupando espaço, vão preenchendo alguns sentimentos, a carência vai abaixando. Você já sente a carência abaixada Com dos seus bens? certeza. Ainda tem tá muito no colo, eles buscam o colo ainda de outras possibilidades? Não, agora a gente percebe que quando eles querem colo, é colo de pai e de mãe, né? Colo de vô e de vó é para brincar, mas de outras pessoas fora desse nosso círculo aqui mesmo, né, da nossa família, eles já não buscam. E eles conseguem compreender a questão da adoção muito bem. Eu falo para eles que a adoção é igual uma plantinha, né? Se ela tá em um vasinho e ela começa a crescer, o vasinho tá muito pequenininho, o vasinho já não tem mais nutriente, não tem terra suficiente para dar para ela ali crescer, e ela continuar ali, ela pode morrer, ela não vai ser quem ela foi feita para ser. Então, muitas vezes Deus pega a gente, tira desse vaso pequenininho e coloca a gente em um vaso um pouco maior, onde a gente vai ter tudo o que precisa para poder crescer saudável. Então, eles entendem essa questão. E aí, aos poucos, a gente vai, não substituindo, mas a gente vai criando novas memórias, né? Que vão. Travou um pouquinho.
Deu uma travadinha, mas eu escutei bem Mas você, eu eu acredito que tô te ouvindo também. Aí voltou. e esses meses, né, de, que se acompanha para a gente conseguindo constatar a construção desse vínculo familiar é eterno, né, Kézia? Porque conhece 100% ninguém, né? Que dirá os filhos, né? Mesmo que seja essa, né? A gente entende que a gente tem um ser humano convivendo do nosso lado, a gente tem que se ater às surpresas, às possibilidades, né? Não tem vivência para falar assim, ah, eu já vivi tudo, então eu sei tudo. Não existe, né? Crianças que são intensas e eles que vivem muito essa intensidade, né, quando chegam do contexto onde eles estavam, das casas lares, eles trazem muito essa visão para a gente. Como a gente aprende, né, Kézia? Eu Sim. considero que eu sou uma verdadeira, assim, eu era muito analfabeta da situação infantil e de todo o contexto que traz formar uma família, mas isso é que é uma grande alegria, porque a formação não tem esse aqui é o pai, esse aqui é a mãe, esse aqui são os filhos. Não, a gente está chegando nesse envolvimento, nessa conexão, construindo esse vínculo diariamente, né? Não precisa ter certeza se a gente tem ou não, a gente vive o dia com eles e a gente percebe no sorriso, no colo, no dia, né? Enfim, muitas são as formas de demonstrarem, né, o quanto eles já estão inteiros, né? Eu considero desafio a insegurança que eles têm do abandono, né? Você também colocou em uma das você traz lá no seu canal, né, no Instagram, que esse pensamento ele perdura durante muito tempo, né? Que eles não ou que faça alguma coisa errada, ou que intitule algum castigo e eles vão ser deixados, né? Isso é um desafios depois lidar com o humor deles, a incerteza deles, né? Qual que você acha que teve mais essa incerteza de que você seria a mãe que você sempre quis ser para sempre, né? Que ainda teve dúvida durante um tempo. Olha, quando os meninos chegaram, uma coisa que a gente ouviu da assistente social é: a partir de hoje eles têm 0 dias de vida. Ela falou, então sejam muito pacientes, porque eles são recém-nascidos e vocês vão ter que ensinar tudo do zero. E não é algo que a gente carrega quando a gente pensa em adoção tardia. A gente acha que a criança vem pronta. Mas, na verdade, nós precisamos ensinar tudo do zero, né? Ensinar a tomar banho, comer, andar, se vestir, ensinar tudo. E isso exige paciência. Quando eles chegaram aqui, eu me coloquei na posição de eles são visitas na minha casa e eu preciso servi-los o tempo todo. E nisso daí eu comecei a me desgastar, porque eu ficava o tempo todo promovendo atividades e correndo atrás, vendo se estavam bem, se precisavam de alguma coisa. E eu tinha aquela sensação de eu não tô me sentindo mãe, sabe? O sininho não tocou. Mas eu tinha certo de que eu tinha tomado a decisão. Então eu precisava ser constante, ser firme naquilo. Até o dia em que um dos nossos meninos ficou bem doentinho, e aí ele tava deitado na cama lá, tossindo muito. Aí eu fui colocar a mão nele assim, fazer carinho e orar. E aí eu falei assim, Deus, queria que o Senhor colocasse ele de volta na minha barriga. Eu não quero ver ele assim. E aí eu parei, eu falei, opa! Falei, como assim colocar ele de volta na minha barriga? Ele não veio daqui. E aí eu entendi, caiu a ficha naquele momento. Eu falei, eu sou mãe. Eu quero colocar ele dentro de mim porque eu quero protegê-lo. E isso é ser mãe. Então, muitas vezes as pessoas elas acham que o sininho vai tocar quando elas encontrarem com os filhos. E talvez não aconteça. Pode acontecer, pode não acontecer. E não acontecendo é ter a certeza de que a decisão foi tomada. Eles são seus filhos, né? O carinho, como você disse, essa identificação, o reconhecimento de quem são os pais, vai ser dia após dia, uma construção mesmo. E eu tive muita dificuldade com o nosso mais velho.
Pela questão de que ele teve muito mais tempo de vivência que os outros da família, né, de origem. Então, tinha aquela questão de quando a mãe falava alguma coisa, fechava a cara, cruzava o braço, falava não, não vou. E aí eu falava assim, gente, uma criança de 8 anos me afrontando desse jeito. E aí um dia eu fui conversar com ele e ele falou que todas as vivências, tudo que ele viveu com a mãe dele, né? Ele falava assim, tudo que eu vivi com a minha outra mãe, tudo que ela fez de mal para mim, agora eu quero fazer de mal para a senhora. Ele falou, e eu não sei por quê. Então é aquilo da figura materna. A figura materna foi uma figura que causou dor. Então, para ele agora se aproximar de mim, confiar que eu era mãe, era algo muito difícil. E aí eu conversei com ele, eu falei assim: olha para mim, eu pareço com ela? Ele falou: não. Eu falei: meu filho, eu sou outra pessoa. Vamos começar de novo. Mamãe tá aqui, mamãe vai te ajudar, vai te proteger. Eu não quero te fazer mal. E ali o nosso relacionamento ele foi sendo curado e foi sendo estreitado. Então, por isso que é necessário haver uma conversa bem franca com os filhos. Não fingir que eles sempre estiveram aqui e tá tudo bem, né? Quando acontece alguma coisa, o menor sinal, converse. Eu falo, busca ajuda, ajuda de psicólogos. Você, inclusive, né? Uma pessoa que está aí aberta para ajudar essas famílias por adoção. Então, a gente muitas vezes sofre calado, sofre sozinho e não entende o que a criança está passando. Mas se a gente puder ouvir o coraçãozinho delas, a gente vai ver que aquilo ali pode se resolver, que a gente pode agir de uma maneira diferente e vai ser solucionado. Então, a partir desse momento, ele conseguiu me enxergar como mãe. Ele conseguiu enxergar que ele não precisava ter medo de mim, não precisava ter medo de sentir que estava começando a me amar, né? Que agora era alguma coisa que ia ser para sempre, que não ia ter o abandono. Como que o Antônio, né, depois de ter vivido tantos anos, assim, nesse sentido da não maternidade, né, de não ser acolhido, ele ia confiar na mulher que você é, com todas as tarefas, né? Eu considero que houve um belo ressignificar mesmo da maternidade, de mulher, mãe, né? Ele deu essa oportunidade, mas ele não deu para você, ele deu para ele a oportunidade, Sim. né? Você é consequência, né? Mas é outro grande desafio que eu coloco, quer dizer, saber como que a gente vai interagir diante das aberturas deles, né? Porque foi nessa hora que você teve essa sacada de e como você conseguiu tirar dele que ele queria punir você pela maternidade de uma outra pessoa que não foi, né? Mas aquela mãe para viver, né? Trazer você a ocupar um lugar diferente precisou de um trabalho com ele. Essa sensibilidade que às vezes a gente fala, se tem um profissional que ajude, que apoie, uma avó, alguém que dê esse auxílio. Ou dá aquela velha e antiga parada, engole, não sei o que é isso, peraí, eu não sei, eu não sou obrigada a saber de tudo, deixa eu pensar um pouco, conversa com o marido, né? Chama uma amiga no WhatsApp, vai tentar diluir, porque, na verdade, se a gente for honesta, me parece uma colocação tão bem pontuada, né? Como que ele iria? Quem é você esse perfil tão maravilhoso que até agora, até os 11 anos, hoje ele tem 11 anos, ele chegou com um pouco antes, né? Até a idade que ele nasce para vocês, ele não tinha. Quem é você que vai dar essa certeza, né? Então, se a gente parar para observar, tem aquele grande desafio que a gente, na adoção, a gente vê muito aquela fala assim, não, porque se você quer adotar essa criança, vai vir de mão beijada para você, já vai te amar, já vai gostar de tudo que você é. Não! A gente Nunca, nem deve. cobra gratidão, né? Cobra caridade, cobra gratidão, diz que eles são muito insatisfeitos, que eles não dão valor a nada. Aí quando eu vou na vizinha, ela tá falando a mesma coisa muitas vezes que eu, nesse sentido. Na adoção, a gente sente essa dor do não pertencimento desses 7 anos, por exemplo, do meu filho, que eu não estava lá. Eu tenho também que aceitar essa conta como mãe e abrir essa conta para o meu filho e deixá-lo partir adiante, essa conta começar a ser zerada, como o assistente social colocou para você, que foi muito. Mas não quer dizer que vai ser
mil maravilhas, né, Kézia? Não vai. Eu fico pensando assim, então você foi lá, o seu marido falou logo três, porque assistiu o filme, vocês foram lá e deram de cara com três crianças, três meninos lindos, mas um belo dia você acorda em casa e tá os três lá. E aí? Hum, Né? Era a sua idealização? Realmente você se viu mãe desses três logo de imediato? Né? Quanto tempo isso leva? Eu acho que o grupo tem esse papel fundamental de a gente não sabe, né, Kézia, mas a gente tem exemplos e você é um. E nessa possibilidade de dizer, eu sou mãe, decidi assim, não volto, não existe a possibilidade, não tem o que se pensar. Com birra ou sem birra, educado ou não educado, satisfeito ou não satisfeito, é todos meu. são filhos. Eu, Aham. exatamente, mas eu quero e eu sempre vou querer, né, Kézia? É, tem dia que eles deixam a gente assim, tonta, mas Com assim, já certeza. lá esse lugar, né? Não. Da mesma maneira que uma mãe biológica no momento de birra não tem para onde devolver os seus filhos, né? Quando a gente opta pela adoção, nós precisamos ter o mesmo entendimento. Eu não tenho para onde devolver, né? Porque ainda que o processo de adoção não tenha sido finalizado, eu sinto de muitas mães que vêm conversar comigo que elas têm esse desejo, essa dúvida. Será que é para ser essa criança? E aí eu fico pensando, poxa, a qualquer momento essa mãe pode não aguentar o desgaste e devolver a criança. Já que o processo não foi finalizado, né? Não é minha, digamos assim. Por isso que é tão importante o trabalho dos grupos de apoio, né? O trabalho que você tem feito, que eu tenho feito aqui, de levar informação para deixar claro para as pessoas. É algo real a adoção. Ela funciona, ela dá certo. Ela tem muitos desafios, assim como qualquer outra maternidade. Mas a partir do momento que foi tomada a decisão, a gente não pode voltar atrás, porque a gente está lidando com vidas, né? Não é um vaso de planta que eu comprei e eu não gostei e eu vou lá e devolvo. Não, é uma vida e ela vai ficar marcada para sempre por conta de uma decisão que eu tomei. E o Tiago, Kézia, como é que você vê ele pai hoje? Era daquela forma como você, né, desde jovem aí, namorando, casando. Como é que você vê o Tiago como pai, essa parceria familiar aí que vocês têm? O Thiago é a parte mais legal, né? Nova identificação entre nós duas. É a parte mais legal? Porque Sério? Não fale mal. geralmente a mãe é a brava, né? A mãe é a que não deixa e o pai é a parte divertida, é a parte que leva para fazer as coisas mais radicais. Então ele conta que enquanto quando nós recebemos a ligação, que veio muito medo, tanto que ele ficou uns 2 dias sem falar comigo, porque ele sentiu ali o peso da responsabilidade, né? Até porque a decisão do perfil partiu do coração dele inicialmente. E aí ele ficou meio em choque. E ele não se sentia pai. Eu orava todas as noites, nós orávamos e tal, mas ele falou que ele não se sentia pai, que para ele era uma coisa meio distante. No momento em que nós buscamos os meninos e que saiu do fórum, que nós saímos todos de mãos dadas para atravessar a rua e ele segurando as malinhas dos meninos, ele falou que naquele momento ele sentiu, eu sou pai. Foi naquele momento que a ficha dele caiu. Agora eu sou responsável por mais 3 vidas. E ele viveu muitas das alegrias com os meninos, né? Ensinar os meninos a andar de patins, ensinar os meninos a andar de bicicleta. A gente não trocou fralda, mas a gente ensinou a andar de bicicleta. A gente viu os primeiros tombos deles. Então, o Thiago é um pai muito presente. O Thiago é a pessoa que acorda mais cedo da casa e prepara o café da manhã para os meninos. Então, todos os dias de manhã, o café da manhã é tomado com o papai, é feito pelo papai. O Thiago é aquele que ajuda nos trabalhos da escola, né? Nas coisas mais mirabolantes aí, que faz os teatrinhos, as gravações para a escola. E é o pai que ensina muito da Bíblia também, né? Eu aqui na maternidade, no trabalho, na organização da casa,
muitas vezes não consigo conciliar o tempo de tudo. E o Tiago é aquele que senta e vai, faz a leitura da Bíblia com os meninos e tem esse tempo realmente de trabalhar o coração deles. Que bacana, que delícia. Bom, eu estou esclarecida de todas as pontuações que eu fui perguntando, eu vim assim, sedenta de várias perguntas, namorando as perguntas durante a semana, assistindo as suas lives. Para mim foi conhecer o seu perfil, né? Participar mais. Quero aí que o pessoal que esteja envolvido conosco aqui divulgue, porque essa questão do tardia, se ela é real para você e você está aí para demonstrar, né? E para esse fortalecimento, né, de que você traz, é o conhecimento do grupo, do apoio, né, de estar sempre movimentado a descobrir um pouco mais fora da nossa casa, né? E o grupo de apoio serve exatamente para isso. Aqui a gente tem desenvolvido mesmo um trabalho de conscientização, de que esse romance, por mais que a gente fala de sininho, eu falo assim, o meu tocou foi logo um berrante, porque a hora que eu vi uma filha ficando para mim, falando, mamãe, eu falei, Jesus, foi um berrante, não foi um sininho, né? Porque eu falei, e agora? Eu faço com essa criança que me viu pela primeira vez me chamando de mamãe. E é um misto de sensações, de emoções, e responsabilidades, enfim. E o grupo foi fundamental para esse apoio, mas somente a realidade traz a gente a pensar um pouquinho mais, a se ver mãe real, a mãe que falha, a mãe que dá bronca errado, a mãe que chora, a mãe que viaja de vez em quando. Nossa, viajei agora, olha o que eu fui falar, né? Mas ensinando até a humildade da gente entender que eles também têm um espaço, né, nesse aprendizado nosso, que nós não somos as perfeitas, as que nascemos aprendendo sobre a maternidade e acertamos com todo louvor, né? E o grupo de apoio traz muito isso. Quem não participa do grupo de apoio, eu noto nas falas. Quando eu vou receber os casais, eu vou receber alguma, clinicamente falando, alguma terapia que se envolve em torno disso, a fala é notória, não tem esclarecimento, não tem toque. O grupo traz muito isso, as vivências do outro, as minhas vivências. Às vezes até julgo, mas eu aprendo julgando também, né? E assim vai. O pessoal não deixa de perfis como você, como o seu, do Tiago, dos seus meninos, para que, nem tão poucos grupos, para que a gente não saiba ser mãe, mas a gente tenha orientações, tenha a fonte de não se ou abandonado à deriva nas situações que a maternidade traz. Porque eu considero que se é uma fala da maternidade, é que a gente vai se alguns momentos, né, que é esse tipo de fala. Imenso agradecimento sobre você dividir essa história tão bonita de vocês rápida, né? Eu fiquei muito atenta quando você diz no prazo, sabe, 2 meses, depois 2 meses, 4 meses, né? E agora já são 3 anos, né, dessa família formada e vindoura, sim, com certeza, né, nesse futuro aí que vem vindo. Queria aproveitar, quer dizer, abrir para as perguntas, né? Saber que a Claro. gente teve acreditando que eles possam ter colocado aí alguma coisinha para nós e que a gente ainda possa ser útil nesses esclarecimentos por aí. Eu vi que o pessoal perguntou sobre o grupo de adoção mesmo, né? Como é que funciona esse grupo de apoio, né? E a gente já falou um pouco, né? O grupo de apoio ele pode vir antes, durante ou depois, mas eu sempre afirmo que não importa quando venha, né? Mas sempre venha e que seja permanente, né? O que você diz sobre isso, sobre o grupo de apoio? O que significou isso para você? Ter esse recurso? Olha, a nossa região aqui, ela é bem carente de grupo de apoio. Então, na verdade, a nossa cidade não tem e as cidades próximas aqui também não. E aí nós recorríamos a pessoas que sabíamos que elas tinham vivenciado a adoção, né? Então, alguns amigos, alguém que a gente ficou sabendo, aí a gente ia, perguntava, tirava alguma dúvida, e o restante internet. Muito de internet, porque eu ainda tinha aquele tabu, sabe aquele medinho de perguntar sobre a adoção? Não sei o que perguntar, eu não sei o que falar, não sei se eu posso.
Então eu ia para a internet, fuçava, pesquisava tudo ali. Mas hoje aqui na nossa cidade nós temos um grupo de apoio. Nós montamos um grupo e tem sido muito bom viver esse tempo de preparo para os pais, né? Os casais que têm participado do grupo, eles estão habilitados, estão aí na fila. E tem sido muito bom a gente poder dividir, compartilhar com eles as nossas angústias e ver que o que eles estão passando também foi o mesmo que nós passamos. Que naquele momento nós nos sentíamos sozinhos, mas se talvez tivesse um grupo, nos sentiríamos todos ali, passando todos no mesmo barco, né? Então, eu falo que se tivesse um grupo de apoio naquela época, as coisas assim, a gente teria encurtado muitos caminhos, teria sido tudo muito mais leve para nós, mas infelizmente não teve. Então, quem tem aí na cidade, por favor, aproveitem ao máximo. Como chama, Kézia, o grupo de vocês? GAP. Então, gente, visitem, né? Porque eu sempre convido o pessoal a transitar, né? Hoje tem muitas questões online, muitas propostas online, né? Para ver que a gente fala a mesma língua. Já nós aqui, Kézia, a gente já tem aí 15 anos de grupo, Legal. né? E é legal você falar que, assim, ok, não tinha, mas agora tem. Essa nossa responsabilidade também. Nesse caso, a sua aumenta aí, né? Não que a nossa tenha também a grandeza, porque a gente tem a função de dar continuidade também, né? Nos casos. E a gente encontra demandas aqui de pais que adotam e depois se desligam do grupo, né? Como a gente encontra também depois o retorno desses casais ao grupo. Então, tem de tudo um pouco. A gente tem que se abrir numa amizade simples, humilde em relação a esses pais, mas os nossos 15 anos aqui monitorados, já muita vivência, muita experiência. E a nossa são mensais, teve o pessoal perguntando como é que funciona a Alegria e o Alegra, né? Nós temos reuniões mensais. Todo mês a gente escolhe um tema e a gente se divide entre São José e Jacareí. A gente tenta fazer um mês, a gente realiza a reunião todo segundo sábado do mês e em Jacareí e em São José. Por que a gente faz assim? Um mês em outro mês em outro. É tentando juntar, unir esse pessoal. Jacareí e São José são muito próximos, Kézia. São bem tanta distância. Mas existe aquele espaço que a gente vai dando, né? E para a gente se associar à adoção, a gente não pode ter limites, né? É universal a adoção, né? Vamos dizer que eu falo muito como a emoção da maternidade, eu também falo que é universal a adoção, não existe limite, né? Aonde você se encontrar, gostar do que ouve, se sentir acolhido, permaneça, fiquem, mas vão, né? Vão atrás. Então, aqui a gente tem já 15 anos os dois grupos e a gente tem bastante participação. No grupo do WhatsApp hoje a gente tem 288 e essa reunião esse mês foi minha, eu que fiz, eu que palestrei, e 32 participantes, foi uma grande alegria, Kézia, dos quais 10 estavam chegando recentemente a conhecer a palavrinha adoção. Olha que fantástico. De uma felicidade que eu acredito que vocês vão viver muito aí, então, Kézia, que eu acho que o Thiago estão à frente do grupo. Isso, nós somos responsáveis pelo grupo. E as crianças, Kézia, como é fantástico vê-los convivendo um com os outros, sabe? Os que chegam, os que já chegaram antes, e aí eles têm comunicação. A minha filha perguntou, mamãe, aquele também? Claro, filha, aquele também chegou para uma família, olha só, ele é o filho de uma família que esperava por ele, né? Então é fantástico esse pertencimento das crianças no grupo, muito importante falar isso. Tragam, levem as crianças, participem elas ali para sentirem, né, esse lugar como deles, né? Elas existem, né, Kézia? Com certeza. Legal. Mais alguma perguntinha aqui? Deixa eu dar uma olhada se tem. Tem uma pergunta muito bacana aqui, que eu também trago como a minha... eu e Kézia estamos assim, ó, nós duas. Então, nós temos muito que conversar, viu, Kézia? Nós aqui de casa temos os nossos filhos, né? E quando a gente
assumir o perfil, a gente disse, a gente não tem essa questão, né, da cor. E aí, né, aí, duas crianças com a pele maravilhosa, né? E toda a limitação que isso traz, eu já entendi. E a sua? Como é que você teve com relação aos meninos, você e o Tiago, essa questão da cor, da raça, né? Trazida aí pela sociedade e pelo seu convívio, né? Porque às vezes não vai longe, não, vem aqui pertinho mesmo da gente. Com certeza. Então, o meu marido, ele tem descendência japonesa, né? Então você imagina um japonês, pai de um negro. Como que é a situação aí? Então tem muita gente que olha torto, sim. Mas pra gente, no nosso coração, aquilo tava tão tranquilo, era uma situação tão bem resolvida que a gente era mais ou menos assim, se aceitarem, ok. Se não aceitarem, ok também. A gente vai ter o suficiente aqui dentro de casa para supri-los, com todo amor, com todo o afeto que eles precisarem. Então, pra gente, isso era muito tranquilo. Mas existe sim, existe por parte da família. Hoje não mais. Todo mundo que conheceu os meninos deixou de lado o preconceito. Porque eu falo que o preconceito, muitas vezes, ele vem por conta da falta de informação, né? E aí as pessoas tinham aquela ideia de, é criança de abrigo, vai chegar falando palavrão e batendo em todo mundo, isso e aquilo. Eles têm uma visão completamente distorcida e não levam em consideração que são crianças. Tem uma história que não é muito boa, mas são crianças. E aí quando conheceram os meninos, isso acabou. Mas sempre ocorre aquela perguntinha, né? Você que é a mãe deles e eles são os três completamente diferentes. Diferente em cor, diferente de cabelo, tudo. E aí já aconteceu de pessoas chegarem e falarem assim, você que é a mãe dos três? Eu falo, eu sou mãe dos três. Ah, mas eles são todos filhos do mesmo pai? Eu falo, são todos filhos do Tiago, o mesmo pai, né? E com relação à cor, a gente tem esse problema e tem que lidar com isso. E a gente sempre fala pro Marcelo, né? A gente fala assim, filho, você é o nosso pretinho, você é lindo, olha a sua cor, você tem que passar creme, tem que se hidratar, cuidar da tua pele. Então ele se acha assim maravilhoso e ele realmente é. E a gente precisa ter essa sensibilidade para passar isso para a criança. Porque senão chega em uma casa com duas pessoas brancas, super brancas, e ele como negro, e aí ele fala, o que eu tô fazendo aqui? Né? Eu queria ser igual a vocês, eu queria ter o cabelo de vocês. E aí o Antônio mesmo, quando ele chegou, ele falou assim, mãe, o meu cabelo não pode colocar pente. Eu falei, como assim? O meu cabelo não penteia, o meu cabelo é ruim. E aí eu falei assim, quem falou que o seu cabelo é ruim, tava mentindo, essa pessoa não sabe de nada. O seu cabelo penteia, o seu cabelo é lindo. E ali a gente começou a trabalhar essa questão da autoestima dele. Então, hoje ele tem um Black Power super estiloso, né? Que está sendo feito aí pelo pai. É o Tiago quem corta o cabelo deles. E o Tiago vai bem nessa onda, assim, de o cabelo de cada um vai ser de um jeito. Vai ser de acordo com a personalidade. Exatamente. A gente não quer padronizar. Eu falo que eles não precisam ser a nossa cara, eles não precisam ser parecidos com a gente. Isso não muda o fato de que nós somos uma família. Maravilhosa essa pontuação, porque para isso, para o amor, não existe cor, né? E a gente precisa um pouco de obstáculo. O preconceito é social e a gente aprende, né? E a gente leva adiante. Mas no momento em que a gente é acolhido de forma diferente, que a gente consegue não tratar isso como uma luta, né? Como uma briga, como uma disputa, isso ganha um outro lugar, né? Um lugar de existir. Não é fácil, né? Mas é, de alguma, um dos nossos desafios, né? E aí a gente já tem também o desafio da adoção tardia, né, Kézia? Porque a pessoa fala para você não quis beber, você não se interessava por, né, por tocar fralda. Também tem esse preconceito em relação, assim, essa mãe não queria problema, não queria trabalho, essa mãe é preguiçosa, queria dormir, eu já escutei coisa. Sabe que tem que acordar de madrugada, né? Não
né, para as crianças. Teve outra pergunta aqui também, que em torno da ligação que você viveu, que foi bem diferenciada, eu pontuei até antes, eu desconhecia que você pudesse se apresentar para as crianças, é a primeira vez que eu também escuto isso. Então, a pessoa colocou que, à medida que foi esse vídeo, você se apresentando, eles poderiam, então, quer dizer, recusar a aproximação e vocês voltariam para a fila, eu acredito. Como que será que seria isso? Você tem alguma ideia sobre se vocês fossem recusados? Porque seriam vocês os recusados, né? Uhum. Segundo a comarca, era bem isso mesmo. Eles iam ter acesso ao material em uma tarde e se dentro de 2 horas eles não nos retornassem, é porque os meninos não queriam ter contato com a gente. Porque por conta da idade deles, a juíza lá, ela tem esse entendimento de que a criança, em uma adoção tardia, ela precisa também se vincular, né? Ela precisa olhar e falar assim, eu quero, é interessante, ou não tem nada a ver comigo, eu não gostei, eu tenho medo, porque também tem as memórias. Eu falo muito isso, que os nossos filhos, quando eles chegaram e eles viam alguém que tinha uma aparência similar à aparência dos genitores, eles mudavam o comportamento. Então, o humor deles era outro, o que eles faziam e falavam a partir daquele momento era de uma outra forma. Então, a criança precisa ver uma nova figura ali que não vai remeter a sensações ruins, né? A medos, a traumas, a coisas do passado. Então, ali no nosso caso era isso. Se eles não aceitassem essa aproximação com a gente, depois de terem nos visto pelo vídeo, aí a gente voltaria para a fila e eles seguiriam também aí na busca por outros pais. Depois eu faço um convite que quem teve essa situação e a criança trouxe a dizer o não, porque eles têm o direito do sim e do não, né? Tem que ser respeitado para esse lugar, né? De todas as pessoas, inclusive eles, né? Então, eu gostaria de saber dessa experiência de como seria receber essa negativa. Fica aí o convite para uma próxima oportunidade de falar. Teve uma mãe que colocou aqui para mim, eu não sei se eu entendi bem o que ela quis dizer, mas ela disse sobre o intuito de sair logo do abrigo, né? A vinda das crianças com o intuito de sair logo do abrigo. Como lidar com esses sentimentos, os sentimentos deles? Talvez a urgência deles virem logo para uma casa, né? Para eles terem paz. Será que é isso? Uma colocação. Eu acho que existem as crianças que elas querem ser adotadas de qualquer jeito para sair do abrigo, porque não é um ambiente legal. Por melhor que seja, não é um lar, né? Mas eu entendo que acima desse desejo, o coração deles tem um espaço ali que precisa ser preenchido por pais. Então, ainda que eles tenham o anseio de sair para ter uma vida livre fora do abrigo, eles querem ter uma família. Então, isso é muito mais forte neles. Então, eu não me preocuparia com isso. Eu entendo que eles estão ali, eles estão carentes, eles estão sedentos por um afeto, por um cuidado de pai e de mãe. E nessa vontade e nessa abertura é onde a gente entra, né? Acho que agora eu entendi um pouco você fazendo as colocações, entendi essa urgência, né? Talvez dê medo mesmo na gente de fazer uma apresentação e as crianças aceitarem. Será que eles não podiam pensar mais um pouquinho? Não, eles não estão, eles estão prontos, né? A verdade é que eles estão para serem filhos. Sim. Nós é que ficamos com esse receio se nós estamos prontos para ser os pais, sim, né? Existe muita angústia, né? Eu escutei da minha assistente social na época, ela falou, os seus filhos estão mergulhados em alta profundidade no mar, vocês é que estão no raso. Eles já mergulharam lá no fundo. Foi aí que caiu a minha... Falei, uau! Que metáfora mais fantástica para me entender. Eu falei, então eu é que vou tentar me aproximar do tanto que eles esperam desta mãe que tende a ser eu. Mas acho que rola sempre o medo da gente não ser a mãe que eles esperavam. Acho que a gente vai conviver com isso o resto da vida. Medo da rejeição. Eu falei para minha mãe que eu não queria ela como mãe, numa época em que a gente falaram que vai estar dentro do pacote, né? De ser mãe. Quem nunca falou, eu não pedi para nascer, né? Então. Mas você sabe o que eu sinto, Kézia? Eu sinto que dentro da adoção,
né? Dessa família que a gente se torna, todas as palavras parecem que ganham mais peso. A gente precisa lidar com menos intensidade, né? Se a criança da adoção fala isso, parece que ganha outras proporções. Então, no grupo, colocar isso para fora e dizer, não, meu filho não pode dizer não? Pode. Meu filho não pode discordar né, da minha pessoa como mãe? Pode. Todos podem, né? Não existe solução. Existe filho, existem pais, e isso compõe uma família. E é simples, mas a gente tenta, né, trazer a criança suja o sofá. Sim, ela faz coisas feinhas assim, né? E todas as crianças, né, em maior ou menor proporção, vão trazer algum desafio, como também trazem muitas alegrias, né? E na adoção não existe perfeição, na maternidade não vai existir perfeição, né? Quem entrar na adoção pensando que aí é uma via de perfeição, porque a gente tem que ser aceito, porque a criança tem que ser perfeita, é uma grande falta para consigo mesmo e com a criança também, né? Deixa eu ver se tem uma coisa aqui. Olha aqui, uma das participantes da live disse que tem um filho de 11 anos que também recebeu o pedido dessa apresentação. Olha só, quer dizer, Legal. ele veio, né? Porque ela falou, o meu filho tinha 11 anos, né? E a apresentação, olha que bacana, foi a Ângela, na verdade. A Ângela que colocou. Obrigada, Ângela, por contribuir com esse novo que a Kézia trouxe. Mas acredito que possa ser mais comum. Só não foi falado ainda, né, Kézia? Sobre essa apresentação. Né? Eu sei no que colocado, acho que ver um rostinho, né? E ainda não ter exatamente aquela o sim ou não, só se abrir a ver aquilo, eu acho que tem uma função, sim, viu? Se a gente for pensar, tem um ganho sim, ali, né? Porque pode aparecer, por exemplo, uma questão, não, eu não quero uma mãe branca, eu quero uma mãe preta, uma mãe na pele, né? Acredito que possa ser até trabalhada nessa questão, mas não desrespeitada, né? Faz muito sentido essa apresentação. Tá aí uma dica, né, que a gente poderia colocar, né, para o grupo de Jacareí, para não ter esse medo de repente, receberem uma solicitação dessa apresentação. Já aprendemos que pode ser mais comum do que a gente, né, tinha conhecimento, né? Aquele ponto também que recebendo outras ligações, porque a adoção tardia traz esse contexto, mas vale muito dizer que a adoção tardia não é emergência para formar a família, precisamos entender, sim, é mais rápido. Mas e você? Está para essa ligação, você tem condições de estar rápido ali junto àquela criança? Você pronto, eu não digo, eu tenho dificuldade de falar as palavras. Você está pronto para receber essa ligação e ser mãe? Pronto, a gente nunca está. Mas eu digo, existe essa consciência que a adoção tardia tem a ligação, como você falou, 2 meses, né? E as crianças logo vieram, porque a criança da adoção tardia, né, que é importante a gente falar, ela já tem uma consciência muito apurada. Seu menino, o Antônio, tem 9 anos, ele não é um serzinho que lida com qualquer informação. Ele já tem inteligência, já tem personalidade. Imagina você ficar negociando com ele, pai, mãe. Não, eles já querem logo, né? Ele já tem essa intensidade. Vamos até demais algumas vezes. Só que depois vem a realidade e a gente vai administrando. Então a criança não tem dúvida, ela quer simplesmente, quer muito, né, aquilo. Então, para isso, a gente tem a grande taxa, né, da devolução na tardia. Por quê? Porque são crianças que já têm, sim, personalidade, identidade, a gente vai assimilar, vai lidar, como você falou, três diferentes. Eu sou a mãe, eu tenho que me engolir os três, sou eu assim, e acabou. Peraí, gente, será que não dá para dar uma, né, olhada, observada? Eu sou a terceira filha, ó, quase errei a conta. Eu sou a terceira filha de 6, né? Imagina, eu já a minha mãe tem uma preferida? Ô, mãe, né? Olha, uma das maiores perguntas, a minha mãe sempre fala que eu causo, né, na questão da maternidade, né? Mas é muito importante entender, né, Kézia, na adoção tardia, que eles vêm
fortalecido também com algumas vivências, mas que eles são bebês, como 0 anos, né, do nascidos. Traz uma demanda de querer responder sobre alguma coisa porque já tem uma personalidade formada ali crescente, mas traz também a fragilidade, a sensibilidade de não saber o que é conviver com uma família, com uma mãe, com irmãos juntos. Vale lembrar que o tardio que a gente fala não deveria ser ligado à idade, deveria ser ligado a essa maturidade, esse conhecimento de si mesmo e saber lidar com essa idade. Mas no grupo, por exemplo, São José e Jacareí, né, que são 2 grupos distintos, mas eles funcionam simultaneamente. Tem reunião e a gente se junta, né? Eu coloco sempre que observar a idade dos pais, a idade dos filhos e o que a gente quer viver é o que fortalece muito a questão do tardio também, né? Trocar fralda, muitas possibilidades, que é trocar fralda, também tem possibilidades, né? Fortalecer nas decisões. Lá ou cá, decidiu, tá decidido, né? Quer dizer, não vale ficar arrependido. Com certeza. É isso aí. Acho que aqui trouxeram mais um comentário da Débora, né? Que agradeceu por você compartilhar todos esses conhecimentos e experiência, né? E ela colocou que está nascendo o desejo dela, da maternidade, através do adotar, e a gente, uma estrelinha que a gente acende, coração vibrante de amor e de alegria, né? E a Júnia coloca que ela vai gravar. Nossa, ela vai gravar hoje o vídeo para o filho. Ai, gente, que delícia isso, poder participar desse momento hoje. Olha que fantástico, Kézia. Você já contribuindo aí com a sua experiência, com a sua vivência do Tiago. Ai. Vi aí que o filho é do Mato Grosso do Sul também, né? MS aqui, é verdade. Então, ou seja, né, você já tinha falado que é um perfil deles lá, Sim. né? Então, isso confirma, né? Que legal, que bacana. Mas, Kézia, foi fantástico, uma delícia estar com você. Que maravilha a sua companhia. Estaremos juntas outras oportunidades, com certeza, né? Por hoje a gente agradece muito, 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 muito você dividir todo esse amor que eu vejo, né? Que eu assisti lá através da sua live, das suas colocações. Você quer trazer mais alguma coisa que você considera importante colocar pra gente, dividir conosco? Eu queria deixar claro para todo mundo que está assistindo que adoção é para, né? Todos nós precisamos nos envolver com a adoção. Todos nós temos muito o que fazer por essas crianças que estão aí, que daqui a pouco vão dormir sem papai e sem mamãe. Mais uma noite sem família. Todos nós podemos fazer alguma coisa, né? De repente, tem profissionais aí que têm disponibilidade, possam se voluntariar e dar um atendimento para essas crianças nos abrigos. Ou então, serem padrinhos, né? Afetivos, irem lá e dar todo um suporte, uma mentoria para essas crianças. Então, a adoção é para todos. O adotar, não. O ato de se tornar pai e mãe por adoção é para alguns. Então, não cobre que isso venha a nascer do seu coração. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas entenda que a adoção não é um plano B. Não é um plano de, não deu certo pela via biológica, eu vou adotar. Não, não é um plano B. Faz parte do plano A, de gerar filhos, de ter filhos. Então tenha isso muito claro na sua mente, no seu coração, para que a decisão não se torne um peso para você. Para que realmente você construa uma família e daqui a um tempo possa olhar e ver assim, nossa, que decisão mais acertada que eu tomei, né? Que beleza, que bom. E todos os dias que nós possamos ser responsáveis pela nossa escolha, aqueles que decidiram entrar na fila, que decidiram adotar, todos os dias possamos dizer, eu decidi, eu escolhi e vai ser para sempre, independente do que acontecer, do que disserem, são os meus filhos. E eu quero agradecer a oportunidade, Fer, foi muito gostoso estar aqui com você. Gostei demais da sua simpatia, da sua energia. Foi muito gostoso mesmo. E agradeço a oportunidade. Espero que possamos nos encontrar mais vezes. Vamos combinar.
A gente agradece o nosso público, né? O seu público do Instagram que esteve conosco, né? E falamos para eles que vai ficar gravado, né? Quer dizer, para eles assistirem, para eles compartilharem, porque a adoção é uma fonte de comunicação. Então é importantíssimo. Gente, para quem tem lá esse simpatizante, para quem vocês desconfiam, manda lá um linkzinho da Késia ou da Alegria, né? Para que eles possam viver junto com a gente um pouquinho do que a gente conversou e isso ganhar muito mais proporção. Hoje já foi uma delícia e que seja uma delícia para todos aqueles que assistirem depois também, né, Kézia? Beleza. Muito obrigada. Queria te dar um abraço bem gostoso Ô, e esses três novos também queria los mas quem sabe, né? Quem sabe nessas reuniões anuais, aí a cada 2 anos os grupos se encontram, a gente não possa estar junto em alguma horinha, né? Fisicamente, né? Porque o amor já nos une, o amor da adoção nos une muito, né? Então, um beijo. obrigada. Obrigada a todos que participaram, que estiveram conosco, que compartilharam, viu, gente? Valeu demais aí. Foi muito bom também as perguntas. É tão gostoso quando o pessoal interage, né? Essa sintonia começa a acontecer. Então, Kézia, um até mais, então, né? Até mais. Até mais para todos. Obrigada. Então, vamos encerrando, né?